Boa noite, sejam muito bem-vindos a esta live sobre relacionamento. Boa noite, Otto. Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, sejam bem-vindos a essa live sobre relacionamentos. Vamos chegando. O tema da nossa live hoje é: qual o tamanho do seu cobertor? Eu falo de relacionamentos. Boa noite, Tiene, boa noite, Elis, boa noite, Edilton, sejam bem-vindos, vamos chegando à nossa live. Boa noite, Janaína, sejam muito bem-vindos. Vamos falar hoje sobre relacionamento e uma pergunta que eu faço aqui desde o início: qual é o tamanho do seu cobertor? Nós fazemos uma analogia, eu trabalho com um método Blue Hills e a minha analogia é o meu cobertor longo. Eu comparo o relacionamento a um cobertor e o sucesso do relacionamento depende muito do tamanho do cobertor, mas não o cobertor propriamente dito. Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos. Se vocês se interessarem pelo tema de relacionamentos, eu te convido a me acompanhar no meu perfil. Trago sempre bastante curiosidades. Eu trabalho com 3 pilares no meu método Blue Hills, que é o meu cobertor longo, que é o tamanho do nosso cobertor perante o nosso relacionamento. Se o nosso cobertor é suficiente para cobrir os dois, se alguém fica de fora, tá errado. A gente tem que ajustar esse cobertor. Também utilizo bastante a analogia para explicar sobre os relacionamentos, para que a gente se encontre dentro deles. A analogia do terceiro elemento, que em um relacionamento nós não somos apenas os dois, é um, o outro e o terceiro elemento, que é o relacionamento em si. E esse que deve ser, cada um tem o seu cobertor, Santos disse. Exatamente, Santos, mas a ideia é que a gente melhore esse cobertor, né? A qualidade tem que estar boa, tem que estar fofinho, tem que estar aconchegante, em dias fresquinho tem que estar levinho, né? Pra gente tirar e colocar quanto quer. Boa noite, seu cobertor é enorme, que ótimo, maravilha. Confiança, autoestima, muito bom. Angelina, seu casamento vai muito frio, amiga. Vamos esquentar esse cobertor, né? Vamos aquecer a cama. Uma das coisas que eu trabalho também na minha metodologia, que é com a base da fisioterapia pélvica, é exatamente isso, o aquecimento. Nobreiro, não tenho meu cobertor, mas escuta, claro que você tem, amiga. Primeiro, o seu cobertor tem que estar com você. Primeiro, ele tem que ser longo para você, antes de qualquer coisa. A hora que o seu cobertor estiver longo para você, aí você está preparada para trazer alguém para debaixo do seu cobertor também. Boa noite, qual o tamanho do seu cobertor, pessoal? Conta aqui nos comentários. Quem acredita que o cobertor está curto, escreve aqui, eu. Quem acha que esse cobertor está curto, não está cobrindo direito? Ou você, ou a parceria, ou está faltando gente para esse cobertor, não tem tamanho, então também não cabe mais ninguém? Escreve aqui. Quem acha que o seu cobertor está curto? Olha, a Márcia disse que o cobertor está curto. E por que o seu cobertor está curto, Márcia? O que é importante? A gente identificar em qual área da nossa vida o nosso cobertor está curto.
porque nós temos diversas áreas. Esse cobertor pode estar curto em uma área específica e às vezes a gente prioriza e olha apenas para aquela área em que o cobertor está curto, esquece de olhar para a área que tem sobra, que está sobrando, para poder ajustar. A gente tem a capacidade de ajustar este cobertor, porque boa noite Maria, boa noite Dávida, sejam bem-vindos. O meu cobertor tá curto e não quer aparecer. Ele quer aparecer. Você precisa estar pronta. Você precisa estar pronta que o seu cobertor aparece. Aí ele aparece. Sabe quando aparece? Quando a gente deixa de buscar. Quando a gente deixa de focar na falta. Quando a gente deixa de olhar para a parte do cobertor que está faltando. Quando a gente passa a enxergar a outra ponta, quando a gente passa a enxergar o que é possível acrescentar e trazer para debaixo ali do nosso cobertor, ao ladinho, e fazer esses ajustes. Às vezes é em um campo da vida, a gente às vezes tem na parte familiar, né? Agora, é muito importante a gente entender que essa relação que é construída com a gente primeiro é onde a gente mais negligencia. A gente aprende a viver respondendo ao mundo, cedendo para todos, em vez de olhar para a gente, em vez de olhar onde que está a nossa carência, o nosso frio, onde que esse cobertor não está cobrindo. A gente costuma responder mais às carências, às dores, rejeições e às intolerâncias do outro. E a gente tem dificuldade de fazer uma pausa real e nos perguntar, né? Fazer uma pergunta para a gente mesmo: quem sou eu? Quem sou eu além do que eu precisei me tornar para dar conta na vida, para dar conta dentro da família, para dar conta dentro das amizades, para dar conta dentro do relacionamento? Quem é você além disso, além do que você precisou se tornar para dar conta? Porque sobreviver não é necessariamente, né, se conhecer. A gente vive funcionando, atropelando, e aí a gente não compreende. A gente não compreende o que está acontecendo, a gente vai se atropelando. E aí a gente não segue em frente na direção do que a gente precisa de fato, do que precisa ser corrigido, onde é a ponta que precisa ser puxada do cobertor. Porque a gente não aprendeu a perceber as nossas próprias ausências. A gente aprende o quê? Se relacionar, manter a relação, ou não querer relação, e não identificar esses padrões que estão sendo repetidos. Então, muitas vezes a gente não aprende, a gente responde de forma automática aos nossos medos, às nossas dores, as versões antigas que a gente tem, que vai sendo repetida como forma de padrão. E aí é aqui que muda. Quando a gente passa a se conhecer, a gente tem a responsabilidade. Oi, Giovana, boa noite. Você perguntou como que funciona as dimensões. Seria o trabalho que eu faço ou a dimensão do cobertor? Se for a dimensão do cobertor, nós temos alguns campos na vida que precisam estar em equilíbrio. Primeiro, a gente tem uma parte nossa que deve ser preservada, uma parte nossa que deve ser cultivada, que deve ser mantida como nosso e que não compete ao outro, que não é de responsabilidade do outro. E outra parte é onde a gente doa para as relações.
essa outra parte a gente compartilha para que o outro também acrescente com a outra parte compartilhada dele. E devemos lembrar que esse 50% do outro também não compete a nós, não é de responsabilidade nossa. São as histórias vividas, né? São as histórias que a pessoa traz, que não te diz respeito. E aí a dimensão equilibrada desse cobertor vai ser quando há um respeito da nossa história e há uma abertura, um cuidado com essa parte que compete aos dois. E essa parte que compete aos dois deve ser equilibrada no sentido familiar. Alguém está doando mais para a família e deixando o outro passando frio? Essa segunda parte precisa ter um equilíbrio financeiro. Onde está o gargalo de uma das partes que deixa o outro descoberto? Onde que está o exagero, a extravagância que não está sendo olhado também para o outro? Precisa ser olhado os gostos pessoais, as prioridades, né? As afeições mesmo. Porque todos nós temos nossos gostos, nossas prioridades e não necessariamente tudo deve ser compartilhado, tudo tem que estar misturado. E sim, alguém acaba sendo forçado muitas vezes numa relação a abrir mão de muita coisa. E aí quando você abre mão demais, o cobertor fica curto do seu lado. E se o outro está abrindo mão demais, o cobertor também está curto do lado dele. Então, há necessidade desse equilíbrio dos dois lados, de cada um ajustar as relações. E a gente precisa olhar para isso com carinho. E não no automático, como a gente aprendeu, como a gente foi atropelando, né? A gente vai carregando de forma automática pelas histórias que nós vivemos, pelo que a gente viu na nossa educação, no nosso contexto familiar, né? E não para pensar que aquele padrão não é nosso, foi aprendido. E aí a gente fica prometendo fazer diferente, prometendo para nós, prometendo para o outro, e aí continua fazendo exatamente da mesma forma. E aí é o momento da gente olhar para a nossa história, entender que a nossa história passada não significa hoje a gente tem outro olhar. Por mais de 20 anos eu trabalho com atendimentos, estudo sobre corpo humano, sobre a mente, comportamento. E durante todo esse tempo eu percebi o quanto os nossos comportamentos estão relacionados com a repetição de padrões que a gente repete sem muitas vezes se dar conta. E ok, assim como você, eu também faço isso. Fiz muito mais, estou cada vez mais consciente disso e buscando olhar para esses padrões, para que a gente possa fazer escolhas, a gente precisa olhar para eles. Independente do que a gente aprendeu lá atrás, que a gente continua acreditando que é normal, que é assim mesmo. Então hoje eu te convido a olhar para isso, o tamanho do seu cobertor, o que está faltando e o que você está repetindo sem se dar conta, que está deixando esse cobertor mais curto, que está sendo feito hoje por uma escolha que foi lá atrás e não uma escolha real agora nesse momento. Porque quando a gente percebe, a gente se dá conta, a gente está tendo as mesmas reações, está fazendo as mesmas escolhas, está tendo a mesma conversa e também as mesmas frustrações. Não vai ter um cenário, um resultado diferente, porque a gente está só mudando o cenário
A gente está mudando a companhia, muitas vezes, a gente está mudando a pessoa, mas a frustração não muda. A frustração continua a mesma, porque precisa ajustar as pontas. E esse ajuste, ele é diário, ele é fino, não é de uma vez e não é brusco. E senão a gente fica vivendo de justificativas. A gente fica explicando para o outro, explicando para a gente mesmo. Falando, não, mas dessa vez foi diferente porque, né? E vem com uma justificativa. Mas agora é outra fase, não vai repetir, mas continua faltando, o cobertor continua curto, porque você não olhou para aquilo que mais importava. Porque você não percebeu que precisa sair desse automático. Que não pode mais repetir os padrões que foram aprendidos em uma época em que você não tinha a necessidade que você tem hoje, em que você não tinha a vivência que você tem hoje. E aí lá no fundo, você até percebe que tem alguma coisa que não tá legal, que tem algo sendo repetido. No fundo a gente sabe que não tá bacana, mas a gente não tem o start de alterar. E não é que não quer, não é porque não se esforça, não é porque não tem vontade de fazer diferente. Muitas vezes a gente quer, a gente tem vontade de fazer diferente, a gente tem vontade de se relacionar bem, a gente tem a vontade de aumentar o nosso cobertor, mas a gente não se dá conta, a gente não percebe o que precisa ser modificado. A peça que precisa ser colocada no cenário para que haja esse ajuste. Porque muitas coisas essa peça está em falas que você escutou, sem ter experiência, sem ter a maturidade. E você tomou como verdade. Você acreditou e elas continuam comandando as suas escolhas. Não serve mais para a tua realidade hoje, mas você faz questão de não enxergar e sim continuar acreditando em algo que um dia te falaram, sem olhar o que está acontecendo agora, de forma real, o que está aos seus olhos. Boa noite, Dilma. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos, viu? E aí a gente vai repetindo. E não repete, não é porque quer, é por falta de conhecimento, é por falta de perceber o que não te serve mais. O que não faz sentido para a sua vida atual, para o seu momento atual, até no mesmo relacionamento, ou no mesmo ou em outro, não importa. Há um ciclo necessário de mudança. E a gente não percebe porque isso está enraizado lá atrás no nosso inconsciente, é muito mais a fundo. Muitas vezes é por uma informação recebida na infância e que continua te dominando. E você continua trazendo até hoje para as suas relações. Isso normalmente aparece, manifesta na maneira como a gente reage. Como a gente reage às situações. Como a gente reage a momentos de estresse. Como você se posiciona quando consegue se posicionar, que muitas vezes a gente deixa de se posicionar, muitas vezes deveria se posicionar e o que você faz? Você se fecha, se recolhe, tem medo, vai se calando e esse cobertor vai sendo puxado para o lado. Você vai se escondendo, vai puxando ele, ficando ali naquele quentinho desconfortável, né? Porque você acha que tá no quentinho, mas tá desconfortável. Isso não tá fazendo você evitar conflito. Não adianta você se anular. Não adianta se calar para não ter conflito.
Não adianta querer controlar tudo, achando que está conseguindo controlar. Porque se você não estender esse cobertor, se você não priorizar o que vai ficar debaixo do teu cobertor, você não vai ficar bem. Porque você vai colocar debaixo do seu cobertor o que não te serve, o que não te faz bem. Você não vai conseguir soltar. A gente retém, sabe? Quando você retém fezes, você retém tudo também. A gente tende a reter, tem dificuldade de soltar. E aí fica com aquela bosta quentinha debaixo do cobertor, gente. Porque não consegue abrir mão. Porque não consegue se libertar. Porque não consegue libertar o outro. E é necessário ajustar, é necessário cobrir bem a todos. Mas a gente tem que começar por nós. A gente tem que começar se olhando. E parar de achar que muitas vezes, eu sou assim mesmo. Esse é o meu jeito. Quem quiser, que fique assim. E se esse não for o seu jeito? Se você acha que é o teu jeito e esse for apenas um padrão que você vem repetindo constantemente e que você acredita que ele é você, que você não separa você desse padrão aprendido para sobreviver. Porque muitos padrões que a gente repete foi para dar conta da vida. Não foi por escolha. Mas a gente não deixa ele lá atrás. Olha, tem gente que está com cobertor na medida, que maravilha, muito bom. E esse padrão, em muitos momentos, foi necessário para te proteger. Mas e hoje? Ele está acrescentando na tua vida? Ele está fazendo com que o seu cobertor esteja confortável, quentinho para você e para o outro? E pode estar te limitando. A mesma coisa que lá atrás te fez crescer de alguma forma, hoje pode estar te limitando, pode estar interferindo nas suas escolhas, nas suas relações, na forma como você está vivendo. E se você não se dá conta disso, você continua fazendo, sem perceber. Tá fazendo sentido para você essa live, gente? Esse tema? Me conta o que vocês estão achando. Faz sentido ou eu tô loucona? Tem relação essa analogia toda com o que você vive hoje? Como que você vive hoje? Seu cobertor tá quentinho? Mas tá quentinho e gostosinho ou você tá com a bosta quentinha do lado? Tá vivendo na bosta quentinha e achando que tá gostosinho? Às vezes a gente confunde, né? A gente confunde o quentinho, o confortável com a preguiça, com a falta de atitude. Nada de bosta quentinha, né? Isso aí. A gente tem que escolher o quentinho que quer ficar debaixo do nosso cobertor. E para isso a gente precisa se mexer, a gente precisa olhar cada dia. A cada momento a gente precisa sair desse confortável, né, para conseguir enxergar o que precisa ser ajustado, né? A gente traz esses padrões, a gente traz informações que nós vivemos através dos que nós conhecemos como relacionamento. O relacionamento que a gente viveu na infância
que foi o primeiro relacionamento que a gente ficou perto, muitas vezes dos nossos pais ou de outras pessoas, das pessoas que a gente ama, e a gente aprende. A gente vai trazendo isso como uma verdade, que são inverdades, que em outro contexto era isso que tinha, mas para a gente não dá certo. A gente vai trazendo esses padrões e repetindo, sem ser benéfico para a gente. Eu repetia muito um padrão que eu escutava muito da minha mãe, de que o meu pai era banana. E ela que fazia tudo, ela que dava conta. E realmente ela fazia tudo, ela dava conta. E eu via isso e eu cresci vendo isso. E quando eu me dei conta nos relacionamentos anteriores, eu estava repetindo esse padrão. E era frustrante, porque eu nem dava espaço para o outro, para que a pessoa fizesse. Porque para mim era aquilo. Isso foi muito negativo. E aí a gente vai sentindo na nossa vida, a gente vai sentindo as fraquezas, né? Vai sentindo o que não deu certo, sentindo as perdas, os cortes. Mas ninguém ensina a gente a olhar para isso, porque isso é mexer na ferida. Então é mais fácil sair de perto. As pessoas não te ensinam a perceber as suas reações. Por que você reage de determinadas formas? Não te ensina a entender o que você sente, a compreender, a identificar o que foi que ativou em você. Quando você perde o controle de algo, o que você sente? Além de frustração. Que sentimento que ativou ali naquele momento, quando esse sentimento foi ativado anteriormente? Desde quando? Então são tudo perguntas que a gente tem que se fazer. Desde quando eu estou sentindo isso e desde quando eu sinto da mesma forma quando isso acontece? E voltar atrás mesmo e entender por que hoje isso mexe tanto com você. Senão a gente vai entrando em relacionamentos ou permanecendo no relacionamento e trazendo essas histórias. Porque não é só você que vai estar assim, o outro também. O outro também está fragilizado. São duas histórias diferentes, são dois mundos diferentes. Dois conjuntos de padrões que estão ali tentando construir algo juntos, mas precisam ser olhados. Precisa olhar com consciência para esses padrões, para essas repetições e escolher construir diferente. Escolher construir diferente a cada dia, para que não fique repetindo o conflito, não repita as frustrações, a distância, e esse cobertor vai ficando cada vez mais encolhido. E o silêncio vai tomando conta da relação. Aí fica naquela solidão acompanhada. Você vive isso. É horrível, né? Se você vive isso, ou se você já viveu. Eu vivi muito em relacionamentos anteriores, essa solidão acompanhada. É horrível, você tá com a pessoa, mas você tá sozinho. E aí você acredita que o problema está no relacionamento, mas não é no relacionamento. Porque se a gente ficar acreditando que é o relacionamento, a gente fica culpando o outro. A gente fica repetindo o padrão. Em vez de tomar posse. Sejam bem-vindos, quem está chegando agora. Eu sou do Rio, sou terapeuta corporal há mais de 20 anos. Estou trabalhando hoje com o tema de relacionamentos. E hoje a nossa live, o tema é qual o tamanho do seu cobertor? Eu percebi isso em mim, gente. Eu percebi isso no meu padrão. E eu não quero me calar, eu não quero
ficar com isso sozinha, com essa informação só pra mim, porque hoje eu vivo de outra forma, num relacionamento que o cobertor é alongado sempre que necessário, para um lado, para o outro, é maleável. E a gente pode fazer esse ajuste. Mas esse ajuste, ele não está no que está acontecendo hoje. Ele não está nesse sofrimento de hoje. Ele está naquilo que você não percebeu sobre você, naquilo que o outro não percebe sobre ele. Mas hoje você não está aqui sobre o outro. Você não está aqui sobre encontrar alguém melhor, nem sobre começar de novo. É sobre olhar para você. É sobre olhar para o que você pode fazer hoje por você para alongar o seu cobertor. Seja para você, seja para te cobrir bem, seja para cobrir o outro. É sobre construir uma história para você. É ter a oportunidade de construir, de perceber, de enxergar os padrões que não deram certo e escolher. E parar de repetir. Mas é necessário olhar. Eu sei que é doído. É doído, não é fácil porque a gente tem que cutucar feridinhas. Mas quando a gente enfrenta isso, o entorno começa a mudar. A maneira da gente se relacionar, de olhar para o outro, muda. A nossa forma de reagir muda. A nossa maneira de viver também muda. É necessário. Agora, tudo isso só vai começar naquilo que você não percebeu sobre você. É no que está subentendido, não é no que está claro. Agora eu vou te convidar para fazer uma meditação. Uma meditação onde nós vamos ter a oportunidade de deixar para trás tudo aquilo que não nos serve, tudo aquilo que pode ser prejudicial para o nosso relacionamento, para a nossa nova vida, para a nossa nova história, a deixar para trás esse peso. E aí eu te convido a entrar nessa prática com uma peça simbólico, mas eu queria que você pegasse aí, se você tiver possibilidade, uma toalha, um lenço, um encharpe, um cachecol, uma peça de roupa mais leve, mais fina, para que você cubra a sua cabeça. Eu vou até pegar o meu aqui para fazer junto com você. Só um minutinho. Cheguei. Você conseguiu pegar uma peça para você? Vamos fazer uma prática de meditação para deixar para trás os padrões que não nos servem mais, aqueles padrões que nos prejudicam, que atrapalham a nossa desenvoltura, a nossa caminhada, que atrapalha a gente alongar o nosso cobertor. Então, eu te convido a pegar uma peça que você tenha em casa, uma encharpe, uma toalha, um cachecol, alguma peça que você tenha, uma peça de roupa, cobrir a sua cabeça, os seus ombros, né? E agora você faz o seguinte, você pega esta peça, segura assim e faz um peso, puxa com a mão aqui. Sentiu o peso? Faz isso. Sentiu o peso que faz? Ok, é isso que a gente vai trabalhar. Então vamos lá? Vem comigo. Deixa eu
colocar uma musiquinha aqui mais